Então, pessoas, existe uma tese quase infalível, quase inquestionável para toda e qualquer redação que você for produzir na vida, ou para qualquer polêmica para a qual você precise de um bom e sólido posicionamento, é de colocar a culpa na mídia, ou nas mídias, nas diversas mídias da rede de mídias que faz parte da vivência cotidiana. O cenário mudou bastante, né? Nós saímos daquele perfil de mídias de massa que existiam até os anos 90, nos 2000, no Brasil dominadas aí por exatamente 11 famílias, né? Até pouco tempo, de mídias de grande alcance, que centralizavam um pouco as informações, para uma realidade contemporânea de massas de mídia, ou seja, há uma quantidade infinita de canais de comunicação, desde esse canal dentro do qual você está nesse momento, até as múltiplas redes sociais, os múltiplos influencers, blogueiros e companhia limitada que difundem informação continuamente. No entanto, o fato de ter saído de um cenário de mídias de massa para massas de mídia não mudou a presença de sérios problemas na gestão da informação, no compromisso social e político, na forma como nos influencia enquanto pessoa, altera os nossos comportamentos, gera tendenciosidade, polarização, distorção dos fatos, enfim, semeando o caos e a discórdia. Meu papel aqui nesse momento é estabelecer para você pelo menos umas 3 ou 4 matrizes argumentativas para você construir um parágrafo de desenvolvimento justamente para isso, para falar que a culpa é da mídia, a culpa é da comunicação, problemas são as massas de mídia que nos espalham entre nós continuamente. Vamos lá? Eu acredito que para esta questão, uma das primeiras grandes matrizes que serve basicamente para tudo que você for discutir, e é na verdade a maior das teses no que diz respeito à formação das mídias como nós conhecemos, é obviamente a construção da cultura de massa, como, vamos dizer, construção da realidade. Ou seja, quase tudo que a gente entende como realidade na sociedade contemporânea nasce e é replicado dentro de cultura de massa. Só te explicando basicamente o que é cultura de massa. É a produção de informação, de conteúdo, de notícia, de entretenimento, de cinema, de música, focada basicamente em mercado. Ou seja, produções que são feitas para vender. E você sabe muito bem que quando as coisas são feitas para vender, como a base é a lucratividade, não há muito compromisso com a verdade. Não há muito compromisso com a coerência política, ou não há muita preocupação se isso está fazendo bem ou mal para as pessoas. Interessa que as pessoas consumam, que seja interessante para o público a ponto de elas comprarem a ideia, de elas consumirem o produto. E nisso, infelizmente, nós submetemos tudo que nós conhecemos como realidade a um produto a ser comercializado. Não interessa se ele distorce os fatos, se ele exagera, se produz sensacionalismo, se expõe pessoas, se prejudica a dinâmica democrática do país, se afeta a gestão do sistema de saúde pública, se prejudica o sistema de educação, se destrói a percepção da infância sobre a dinâmica da realidade, não importa o que faça, o foco é mercado. E isso é basicamente uma discussão construída pela Escola de Frankfurt como indústria cultural. Um dos teóricos expoentes dessa escola é Theodor Adorno, mas qualquer outro que você cite, como Marcuse, Horkheimer ou a própria Escola de Frankfurt, está valendo para fazer referência à indústria cultural. A indústria cultural é a que produz essa cultura de massa, baseada em mercado, em repetição de padrões. É sempre extremamente repetido, o mesmo modelo, o mesmo tipo, a mesma voz, o mesmo circuito no cinema, o mesmo padrão de notícia e, claro, baseado numa superficialidade absurda que não nos permite conhecer a realidade tal como ela é, mas uma superfície fácil de engolir, quase sempre distorcida em relação às coisas como elas são de fato.
Então, infelizmente, essa cultura de massa agregada a uma séria espetacularização do cenário, do exagero, do drama, da transformação da notícia numa novela mexicana, faz com que a nossa realidade seja brutalmente destruída. Nós não conhecemos, na verdade, as coisas como elas são. Nós conhecemos as coisas tais quais a cultura de massa filtra para que nós conheçamos. Entre nós e o mundo existe um óculos gigantesco e com lentes grossíssimas dessa cultura, dessa formação cultural que nos ensina como enxergar o mundo, como interpretar a realidade, como entender o cenário político. E nós adotamos esse drama, esse espetáculo, esse exagero e essa lógica mercadológica como espelho do mundo. Assim, nós conseguimos absorver com o tempo a intensa polarização política, os julgamentos superficiais a respeito de como as pessoas são ou de como elas vivem, a carga de preconceito violenta contra pessoas, contra lugares, contra personalidades, a cultura pesada do julgamento e do cancelamento, a violência social crescente, esse cenário em que nós nos tornamos joguetes de uma dinâmica de ninguém tentando dominar o mundo. Nós não estamos dentro de um desenho de Pink e o Cérebro. A mídia não está tentando dominar as pessoas, ela está tentando lucrar. É aquilo que rende likes, que rende engajamento na rede, que rende audiência, que rende retorno, que rende compra. Se você compra, se você reposta, se você curte, se você comenta indignado, é isso que importa. É isso que dá retorno para essa formação midiática, porque ela é industrial. Quando você tem indústria, o joguete é todo focado em lucro, Então, não importa. Quem fala de espetacularização, caso você não queira citar o Theodor Adorno, é Guy Debord. Guy Debord talvez seja um dos maiores teóricos disso. Guy Debord, Mário Vargas Llosa também fala de sociedade do espetáculo, enfim. Mas é para dizer que esse cenário, infelizmente, deturpa a nossa noção de realidade, a nossa noção de política, a nossa noção de mundo, o tamanho das catástrofes, a dificuldade para lidar com problemas, a dificuldade de gerar mesmo conhecimento, porque longe das escolas, da ciência, hoje a nossa principal fonte de informação é essa. Hoje as pessoas montam conhecimento de mundo a partir de um rio, de um vídeo do TikTok ou de algo que elas viram no YouTube. Não se tem mais contato com o meio formal de educação. Tudo está submetido a isso. E se está submetido a isso, é claro que a gente monta o mundo com os olhos do mercado. Como é que seria esse parágrafo? Poderia dizer que, a princípio, a construção da cultura de massa altera drasticamente a percepção da realidade e a nossa ação com relação ao problema fulaninho que você está construindo no seu parágrafo. E aí eu posso dizer que, consoante a isso, o conceito de indústria cultural de Theodor Adorno resume essa perspectiva a partir de um modelo de mídia centrado em mercado, em repetição de padrões e em superficialidade, que submete toda a produção da informação ao espetáculo que possa gerar engajamento, não importando nenhum tipo de compromisso com a verdade, mas sim com a lucratividade. Prova disso é o escândalo, seja lá do que for, envolvendo o problema com o qual você está debatendo, que gera mais ódio, comoção, desespero, revolta, paixão, do que necessariamente compreensão da realidade. Por isso que eu falo que é uma novela mexicana, porque tem mais sentimentos envolvidos dentro da nossa percepção da realidade, quando a coisa que está em voga é o espetáculo, do que conhecimento de fato, entendimento real. Ninguém tem entendimento real de bosta nenhuma. O único entendimento que existe é o da efervescência das emoções, do exagero e da polarização. Justifica muita coisa, Bom, para além disso, o que mais podemos estruturar a respeito de como a mídia nos manipula e nos distorce? Bem, eu posso puxar que, além de um interesse muito grande em mercado, em lucratividade, fazendo com que, inclusive,
os fatos sejam distorcidos para gerar engajamento, eu posso dizer que a dimensão de mídia, como nós conhecemos, escolhe aquilo para o qual vai dar visibilidade. Ou seja, nem tudo que acontece que é relevante é visto. Nem tudo que é visto é realmente relevante, porque existe alguém que seleciona quais pautas recebem mais holofote. Ou seja, nós vivemos uma gestão de mídia condicionada por visibilidade, né? Então nós temos uma visibilidade seletiva, né? Conforme, claro, o nível de engajamento que as pautas dão, se dá mais ou menos engajamento. E claro, se essa visibilidade é seletiva, ela envolve um nível de drama que você consegue espremer de dentro. A partir do momento em que o drama já foi exprimido e a catástrofe não merece mais atenção e o escândalo já não repercute como antes, tira-se o foco e acaba que não há mais possibilidade de entender o problema. E essa visibilidade seletiva, infelizmente, o maior problema associado a ela é que ela acaba sendo proporcional ao nível de credibilidade ou de relevância mesmo que nós damos para os fatos. Ou seja, semelhante ao que eu estava dizendo a respeito da indústria cultural, nós só enxergamos que uma coisa é importante a partir do momento em que esse foco de mídia, que esse holofote é colocado sobre as coisas. Então, uma tragédia natural para nós, ela é importante enquanto existe um foco de mídia colocado sobre ela, enquanto alguém está comprando espaço nos jornais ou aquilo está gerando uma grande repercussão. A repercussão diminuiu, a treta diminuiu, não existe mais nenhum escândalo associado, a coisa está no marasmo, não tem mais nenhuma nova ocorrência. Vamos para a próxima treta, vamos espremer, expor as pessoas e arrancar tudo delas ali. Acabou isso? Próxima. Então, é uma espécie, sabe, de urubuzação das pautas. Então, nós temos ali aquele bando de urubus comendo a carniça enquanto ela fede. Parou de feder? Próxima. E assim sucessivamente. Quem fala sobre essa visibilidade seletiva rendendo mais ou menos relevância, né? E credibilidade é Jürgen Habermas, que eu já trouxe diversas vezes dentro das minhas seleções, que acaba gerando uma gestão de valor. Ou seja, essas mídias acabam selecionando qual tragédia, qual pauta, qual crise, qual movimento social tem mais ou menos importância. O que a gente julga como importante é aquilo que essas mídias selecionam para mostrar, né? Há um outro conceito semelhante a isso, caso você queira usar, que é a noção que eu adoro de despotismo brando. Despotismo você deve se lembrar, né? Sobre o conceito de uma manipulação de poder que você não percebe que é escravizado. Quem fala isso é Domenico de Masi, figura importante dentro da sociologia italiana, Domenico de Masi. Qualquer um dos dois conceitos. Por Jürgen Habermas ou por Domenico de Masi, perfeito. Como é que você escreveria isso? Daria para dizer dentro do seu parágrafo que os focos de mídia seletivos para uma ou para outra pauta, infelizmente, definem o nível de relevância que a sociedade vai dar para o tema fulano que você está escrevendo. Dentro dessa realidade, esse nível de manipulação, infelizmente, rege a credibilidade e a relevância dada para essas pautas, já que existe uma seletividade do que é visto, segundo Habermas. Prova disso é o enfoque, a lupa colocada sobre aquele fato e o esquecimento de quase todas as outras realidades quando isso é feito numa pauta provisória, extremamente efêmera e que raramente resolve o problema antes de pular para a próxima pauta. Fica ali um tempinho, enquanto está dando visibilidade. Acabou a visibilidade? Próxima. Nem continua até terminar. Tá? Temos, inclusive, uma série, infinitas causas, movimentos sociais que precisariam de enfoque maior, permanente talvez, e que por serem esquecidos, infelizmente agravam, pioram com o passar do tempo. Bom, para além disso, para além desse enfoque, digamos assim,
né, efêmero para essas pautas e um controle de mídia, me preocupa muito hoje, dentro do cenário que nós estamos, a quantidade de focos. É mais do que um enfoque seletivo que me preocupa mais hoje. É o fato de haver tanta gente dando tanta ênfase para tanta coisa que eu não consigo acompanhar. Você consegue? É tanta informação que nós precisamos absorver que muita coisa escapa do nosso entendimento. Então, nós vivemos hoje, vamos dizer, eu não queria usar a palavra excesso, é uma overdose, quase uma overdose, um excesso, tem outra palavra melhor para isso? Uma sobrecarga, eu acho que é um dos melhores termos para isso, uma sobrecarga de informação. Toda vez que eu vou falar sobre isso, é inevitável a lembrança a Nietzsche, numa obra chamada Genealogia da Moral. No prefácio dessa obra, Nietzsche comenta que conhecimento demanda habilidade de ruminante. É de vaca mesmo, quem diria, né? Que uma habilidade de vaca nos faria inteligentes. É a habilidade de absorver informação, mastigar, tentar uma primeira digestão, depois disso voltar com essa informação, regurgitá-la, mastigá-la mais 400 milhões de vezes, tentar processar isso mais uma vez, vamos tentar entender mais um pouquinho? Vamos pegar um outro ângulo? Vamos olhar de outro lado? Vamos adotar um outro prisma? A partir disso, engole outra vez, coloca dentro de outro estômago que seja, mastiga, rumina, tenta digerir, volta mais uma vez, vamos mastigar mais um pouquinho, não, só mais um pouquinho, põe isso aí na ponta da língua, sente o gostinho, para depois realmente digerir. Ou seja, conhecimento demanda tempo, demanda cuidado com a informação, demanda repensar, repisar e refletir milhões de vezes, até que você consiga entender de fato como as coisas acontecem e o teor dessa informação dentro da sua vida, dentro da realidade do mundo, dentro do cenário em que você está. Hoje, francamente, dá para ter essa habilidade de vaca em algum momento? Não, a gente não digere, passa direto. Nós vivemos uma diarreia de informação, mas é assim, líquida, direto, passa. Em momento nenhum nós conseguimos absorver, porque tem tanta pauta, é tanta gente falando sobre tanta coisa, tantas mídias diferentes nessas massas de mídia, como eu mencionei no princípio, que nos direcionam informações, que francamente a gente não sabe como filtrar, como mastigar isso. Nós mal lemos as manchetes, nós mal conseguimos pegar assim uma frase sobre o assunto para absorver. Não é à toa que, inclusive, a nossa capacidade de concentração diminuiu drasticamente. Coloca um vídeo de 1 hora para você ver se você consegue manter a concentração nele todo. Quantos minutos você perde porque sua cabeça descola da realidade? Perdemos a habilidade realmente de mastigar a informação como ela merece e precisa ser mastigada. Porque nós vivemos um cenário do que Rankin Shaw chama de enxame virtual. Ou seja, de uma quantidade ruidosa de discussões que, no fim das contas, não caminham na mesma direção. Cada discussão vai numa direção diferente, fazendo barulho numa direção diferente, e ninguém entende nada, ninguém absorve nada. No barulho, a gente escuta só o ruído mesmo e não absorve as informações. Estamos todos vivendo isso. Não é à toa que cresce em nós a sensação de ignorância cada vez maior. Eu tenho uma sensação, não sei se é saudosismo ou se é uma distorção da realidade ou retrotopia, depois você me corrige, mas eu tenho a sensação de que na época em que eram mídias de massa, poucas mídias difundindo informações centralizadas, eu me sentia mais inteligente. Eu lia 2, 3 jornais, acompanhava os programas principais da TV aberta, e ali eu tinha uma visão de mundo muito mais ampla e uma percepção mais clara do que estava acontecendo no mundo todo, mesmo sabendo que essas mídias estavam gerindo a informação e escolhendo o foco que queriam dar, né? Mas eu me sentia mais inteligente, francamente, considerando que eu nasci nos anos 80 e eu vivi a gestão da informação ao longo dos anos 90, 2000 e por aí vai, até 2010, antes da proliferação da internet e da profusão desse enxame virtual.
Hoje, com a quantidade absurda de informações com as quais eu convivo, eu me sinto mais ignorante, justamente porque eu não consigo absorver, eu não consigo digerir as informações, vem mais e mais terabytes continuamente, sem que eu consiga administrar tudo isso, como é que eu me encontro, como é que eu me acho nisso tudo, e claro, eu me perco mais do que me acho. Como eu escrevo um parágrafo sobre isso? Posso dizer que, diante disso, ou a princípio, a sobrecarga de informação no cenário ultramoderno, infelizmente, faz com que as mídias gerem pouco efeito ou distorçam o efeito da informação sobre a população, como acontece com o tema fulano de tal que você está escrevendo, não é? Dito isso, Rubin Shaw define como enxame virtual o excesso das mídias e das informações na construção da realidade contemporânea, o que faz com que nós tenhamos acesso a mais ruídos do que, de fato, a compreensão da realidade tal como ela é. E aí, claro, você pode comentar sobre o ruído político, sobre o ruído dos movimentos sociais, sobre o ruído da militância, sobre os diversos ruídos que fazem parte do mundo da internet e que, infelizmente, não tem nada a ver com o que é o mundo de fato. Funciona? Acha uma tese assim, fina, serve para tudo, encaixa com seja lá o que você quiser dentro dessas discussões. Para além disso, para fechar essas teses com chave de ouro, eu acredito que mídias têm um poder muito grande, não é à toa que as mídias são chamadas de um quarto poder por inúmeros teóricos, né? Considerando que elas vão além do executivo, legislativo e judiciário e conseguem manipular a realidade tão bem quanto os poderes instaurados, desde Montesquieu. Ó, que coincidência! A quarta tese é para tratar do quarto poder, né? Legal, gostei dessa coincidência. De toda forma, não era exatamente essa a tese, mas para dizer sobre a dinâmica de construção da verdade que a mídia consegue. É por isso que ela é considerada um poder, porque ela consegue gerir o que é fato, ela consegue moldar o fato. A mídia não é só para retratar as coisas tais como elas são, a notícia não é isso. A notícia é uma construção do fato, baseado na realidade. Então, tudo é moldado. E o poder de manipulação é gigantesco. Sabe por quê? Porque verdade só acontece a partir da repetição. E mídia faz isso, né? Repete exaustivamente as mesmas bases, as mesmas informações, os mesmos fatos. Na repetição, nós acreditamos que é real, né? Que isso é a verdade. Quem fala sobre isso é Friedrich Nietzsche. Figurinha que você já deve ter ouvido falar, numa máxima que eu adoro, que eu acho extraordinária, que a verdade nada mais é do que o jogo expressivo da tradição. Tradição, sabe o que significa? Repetição. Ou seja, tudo aquilo que você repete dia após dia, nas mais diferentes mídias. Hoje nós temos inúmeras, inclusive, uma mesma mídia pode replicar informação em 400 mil redes sociais diferentes, inclusive na TV aberta e nos serviços de streaming. Isso faz com que isso seja repetido, transforma qualquer coisa em verdade. Então, não é a qualidade da notícia, não é a faceta ardilosa e maquiavélica da gestão da informação. Não, é o fato de repetir, de aparecer tanto, em tantas mídias, do mesmo jeito. O que acontece? Vira verdade, você passa a acreditar que é verdade, né? É quase a mesma noção que Dona Hannah Arendt também traz num dos conceitos mais famosos dela e mais difundidos entre estudantes de redação, sobre banalidade do mal. Ou seja, qualquer valor, por mais brutal, por mais cruel, por mais distorcido que seja, se ele é repetido dentro de um modelo de cultura, de política, de sociedade, ele passa a ser considerado verdade. Ele é real. Ele é aceito como verdade. E isso é o maior perigo que essas mídias exercem. Então, o que transforma a mídia no quarto poder não é a potência da manipulação,
não é o fato de comprar a formação política, de comprar pessoas, ou de, sei lá, cancelar gente. Não é isso que a transforma em poder. É o fato de ela ter a capacidade de, ao repetir informação, transformá-la em verdade absoluta. Esse é o perigo. Ela molda a realidade. Por isso ela é o quarto poder. Como escrever isso na redação de forma eficaz? Eu posso dizer que, ademais, o risco das mídias na realidade contemporânea se dá pela gestão da verdade. Segundo Friedrich Nietzsche, a verdade nada mais é do que o jogo expressivo da tradição, ou seja, pela capacidade de repetição dentro de uma modalidade de sociedade. Já que as mídias podem repetir exaustivamente a mesma informação, elas se tornam gestoras dos fatos em si. Prova disso é como a mídia construiu e manipulou verdade política, verdade social, cancelando pessoas, exaltando figuras, elevando ao status de celebridade ou herói figuras que não deveriam nem ser lembradas, construindo figuras políticas, colocando gente no poder e destituindo. De tanto repetir exaustivamente, a gente acredita, a gente molda quem é o vilão, quem é o herói, quem é a celebridade. É assim, repetindo. Perigoso, né? Muito perigoso. Poder muito forte. Repetir é perigoso, né? Principalmente hoje, que há muita, mas não sei se é principalmente hoje ou se sempre foi, mas hoje eu sinto que é pior porque tem mais gente com esse poder. Tem mais gente que pode replicar a informação e moldar os fatos. Inclusive, distorcendo. Negacionismo está aí para provar. Teorias da conspiração também. Polarização política, idem. Tá vendo? Mídia, então, continua sendo argumento fino. Dá sempre para fazer um parágrafo só para pôr a culpa na mídia, de forma bastante sofisticada e complexa. Entendido? Quer mais tese sobre isso? Quer pôr a culpa em mais alguém? A culpa é do individualismo? A culpa é da família? Me conta, que eu elaboro, eu construo, faço a tese acontecer.